Olá pessoal, engenheiro Fábio da empresa Fast Consultoria, e no Dica da Semana de hoje estaremos falando sobre espaço confinado, conforme norma regulamentadora de número 33. A NR de número 33, ela trata sobre ambientes ou espaços confinados. E essa norma, ela traz requisitos para a caracterização desses espaços, dessas áreas, critérios para o gerenciamento de riscos em espaços confinados e também as medidas de prevenção, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que vão interagir ou trabalhar de maneira indireta ou indiretamente com esses espaços. É uma norma extremamente rigorosa, pois essas atividades ou as atividades desenvolvidas em áreas e espaços confinados são atividades extremamente perigosas. E aí pode surgir o seguinte questionamento, mas o que seria, o que é um espaço confinado? Então a NR33, ela traz algumas premissas importantes que devem ser analisadas e avaliadas para a configuração de um espaço confinado. E aí o que estabelece a norma? Considera-se um espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente, olha, isso é muito importante, atender de forma simultânea os seguintes requisitos: não ser projetado para ocupação humana contínua. Então, eu posso estar, por exemplo, numa sala, uma sala pequena, uma sala fechada, e aí eu pergunto, mas essa sala é um espaço confinado ou não? Então a gente precisa avaliar esses requisitos. Então essa sala é um ambiente de escritório, um ambiente administrativo, ou não? Então o primeiro requisito que precisa ser observado: não ser projetado para ocupação humana contínua. Então o trabalhador, ou o projeto desse local, ele foi feito para não ficar de tal forma que a ocupação ela seja contínua por um trabalhador. Então, se a gente pega, por exemplo, um silo, uma moega, um tanque, essas áreas, elas não foram projetadas para que o trabalhador ocupe de forma contínua. Então, esse é o primeiro requisito que a gente precisa observar. Não ser projetado para ocupação humana contínua. Uma caixa d'água, por exemplo, que infelizmente é muito comum acidentes envolvendo essas áreas. Possuir meios limitados de entrada e saída é o nosso segundo requisito. Então, primeiro, não ser projetado para ocupação humana contínua. Segundo, possuir meios limitados de entrada e saída. Normalmente, pelo mesmo lugar que você entra, você sai. São portas pequenas, uma boca de visita pequena. Então, é um segundo fator que eu preciso levar em consideração para configurar um espaço confinado. E terceiro fator, em que exista ou possa existir uma atmosfera perigosa. Então essa atmosfera perigosa pode ser a deficiência de oxigênio, pode ser uma atmosfera explosiva. Então, para configurar um espaço confinado, um ambiente confinado, eu preciso levar em consideração esses três fatores. E aí a norma ainda reforça sobre a atmosfera perigosa, que é aquela que estejam presentes em algumas situações ou algumas condições. Então, o que seria uma atmosfera perigosa conforme a NR de número 33? Que possa haver a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Então, em uma atmosfera comum, considerada comum, nós temos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Então, em um ambiente perigoso, uma atmosfera perigosa, eu posso ter tanto a deficiência quanto o enriquecimento de oxigênio, o que pode ser prejudicial para a saúde do trabalhador. Presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde do trabalhador. Então, esse é um segundo fator que eu preciso levar em consideração, fazer uma análise, uma avaliação de riscos, para verificar a presença de eventuais contaminantes. E, por último,
seja caracterizado como uma atmosfera explosiva. Então eu também preciso fazer uma análise nesse sentido. E aí entra um estudo de áreas classificadas, ou de atmosferas explosivas. Então nós temos diversas normas da BNT que apresentam critérios e metodologias técnicas e científicas para você configurar ou determinar ou definir uma área perigosa, uma área classificada com atmosfera explosiva. Então essa área ela pode estar relacionada à questão das poeiras, ou também, que seria o material particulado, ou também pode estar relacionado a gases e vapores. Então é muito importante que a empresa desenvolva esse estudo para poder analisar se uma determinada atmosfera ela pode ser ou não considerada perigosa. Tá? Então, são questões que precisam ser analisadas. E os espaços não destinados à ocupação humana, que apresentam esses meios limitados de entrada e saída, utilizados para armazenagem de material com potencial para engolfar ou afogar o trabalhador, são caracterizados como espaços confinados. Então isso é muito comum em área de silos, moegas. As empresas, infelizmente, negligenciam essa norma, NR33, e aí o trabalhador ele acaba sofrendo um acidente grave ou até mesmo fatal, por engolfamento ou afogamento. Principalmente na área de silos, são formados bolhas que a gente não consegue enxergar, bolhas de ar. E às vezes o trabalhador caminhando sobre esses grãos ocorre o soterramento, o afogamento. Então por isso que é muito importante, e a norma traz diversas responsabilidades envolvendo a capacitação de trabalhadores, procedimentos de segurança, definição de responsável técnico, cadastro de espaços confinados, medições de atmosfera por meio de equipamentos específicos, o processo de liberação. Então tudo isso tem uma ligação também com a norma regulamentadora de número 1, quando nós trabalhamos em outro dica da semana, NR1, que fala sobre o direito de recusa. Áreas muito perigosas, que o trabalhador tem o direito de recusa, que apresenta uma situação de risco grave e iminente. Então, infelizmente, uma norma muitas vezes negligenciada, que acaba gerando aí acidentes graves e acidentes fatais. E lembrando também que existe uma ligação da NR33 com a responsabilidade civil e criminal. Então, reforço aqui a importância de promover a capacitação de trabalhadores, desenvolver procedimentos de segurança, realizar a aquisição de instrumentos específicos para fazer a liberação dessas áreas, a liberação de atividades envolvendo espaços confinados. Então é muito importante reforçar essa premissa da segurança em espaços confinados. Muito obrigado e até o próximo Dica da Semana.